A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, te convido, se inscreva neste canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Aqui é comentando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Eu quero falar algo bem interessante nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos anteriores. Vamos falar um pouco da palavra de Deus e ler um pouco aqui, juntamente com os irmãos, em Mateus, capítulo de número 1. A gente vai começar aí a estudar a palavra e vamos começar por Mateus, que é muito interessante. Mateus capítulo 1 vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus. E Mateus, a genealogia de Jesus, ela vai começar decrescente, que vai falar sobre Jesus Cristo e vai dizer filho de Davi, filho de Abraão. E nós vamos entender que ela começa decrescente, desde a criação do mundo até chegar a Jesus Cristo, o período de Jesus Cristo. Em Lucas, que tem também uma visão da genealogia de Jesus, vai começar em decrescente, desde Jesus e vai chegar até Abraão. É muito interessante a gente estudar a palavra. Em Mateus, capítulo de número 1, a gente vai ver alguns nomes bem interessantes que vão ser colocados aqui dentro da genealogia de Jesus. O primeiro capítulo, o capítulo 1, o verso 1 diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então vai começar a genealogia dessa maneira. Abraão gerou Isaac. Conhecemos bem a história, que Abraão é chamado amigo de Deus. Abraão é aquele personagem onde ele já era de idade avançada, sua esposa Sara também, não tinha filhos, e Deus deu a eles a Isaac, o filho da promessa. O nome Isaac significa sorriso, aquele que sorri, porque nessa situação, quando o anjo disse para Abraão que ele seria pai, Sara está dentro da tenda e ela vai rir, e então colocou o nome de Isaac, que significa sorriso. Então aqui nós vemos dois personagens muito conhecidos de Gênesis, tanto Abraão como Isaac, tem histórias muito conhecidas. Aí vai falar aqui também sobre uma mulher, no capítulo 5, no versículo 5, sobre Salmão gerou a Raabe e Raabe a Boaz. Então vamos ver o interessante de Gênesis, de Mateus, capítulo de número 1, que vai falar esses personagens. E Raabe é uma história bem interessante, porque quando Deus deu ao povo de Israel a entrar em Jericó, a derrubar os muros de Jericó, nós vamos ver que Raabe estava lá. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, mas ela sabia que o Deus de Israel era o Deus fiel e que Deus iria abençoar. Então, quando os espias entraram dentro de Jericó, Raabe foi aquela que escondeu os espias, e ela fez dessa maneira, pedindo que os espias, quando os israelitas entrassem em Jericó, pudessem guardar a sua família. E assim aconteceu. E essa mulher foi abençoada, porque ela também entra na genealogia de Jesus Cristo, Raabe, a Boaz. Boaz nós conhecemos a história sobre Ruth, e Jessé, que gerou a Davi. Davi foi um grande rei. Quando os israelitas esperavam o Messias, o rei de Israel, esperava alguém semelhante a Davi, um guerreiro. Davi é considerado segundo o coração de Deus. Então a genealogia de Jesus Cristo, nós vamos encontrar personagens já conhecidos nossos, de pregarmos, de falarmos da palavra do Senhor. Então nós vamos encontrando dentro da palavra, nós vamos encontrando aqui na genealogia de Jesus esses personagens muito importantes, como Davi, como Salomão, e nós vamos ver todas essas gerações que foram abençoadoras. Eu acho muito interessante aqui no versículo de número 17, da genealogia de Jesus. Depois você pode ler, a genealogia vai do versículo 1 até o versículo de número 18, onde vai falar do nascimento de Jesus Cristo, e nós vamos aqui falar um pouco sobre isso. Mas no versículo 17 vai dizer: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo,
14 gerações. Acho muito interessante isso, porque vai contando quantas gerações se passaram até acontecer grandes eventos, né? Grandes eventos como aconteceu de Abraão até chegar a Davi, que foi um grande rei, Abraão, amigo de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus, e também a deportação para a Babilônia, onde nós vamos encontrar no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a estátua de Nabucodonosor e aqueles jovens, né, não se dobraram diante dela, já estando já na Babilônia, nós vamos encontrar o nascimento de Jesus Cristo. Então é muito interessante a gente ler a genealogia e conhecer também a história do Antigo Testamento. E o interessante, como eu falei, é irmos lá em Lucas, capítulo de número 3, a partir do versículo 23 até o 38, observar que a genealogia vai descendo, né? Ela vai decrescente, enquanto aqui ela vai crescente, né? Ela vai desde Abraão, né, até chegar a Jesus Cristo. O interessante também, né, é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Eu sempre falo isso, é interessante nós pesquisarmos sempre, né? Se eu aceitei a Jesus, se eu sirvo ao Senhor, se eu estou na casa de Deus, se eu aceitei a Ele e hoje eu tenho a certeza de uma salvação, eu preciso conhecer Jesus Cristo, eu preciso saber quem é esse Cristo. Então eu preciso estudar na palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Eu acho muito interessante esses evangelhos, porque os três evangelhos sinóticos são aqueles que têm a mesma visão, são Mateus, Marcos e Lucas. João, né, que é o discípulo do amor, ele também, né, vai escrever, e em João tem algumas particularidades, alguns textos que não tem em Marcos, Lucas e Mateus. Então é muito interessante sempre pesquisarmos a palavra. Então vamos ver aqui das gerações, tantos nomes que são falados. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai nascer, né? A partir do versículo 18 em diante, nós vamos encontrar então Jesus nascendo. Como foi se dado esse nascimento de Jesus Cristo? Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, diz a palavra do Senhor. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se juntar, achou-se ter concebido no Espírito Santo. Quem? O Espírito Santo. Ele foi, né, aquele que fez a ponte, né, do Pai com o Filho na terra, através do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Claro, óbvio, né? Você está para casar com alguém e esse alguém aparece grávida, né? Numa situação como hoje, não faríamos diferente do que José fez. Mas o Senhor, né, interveio nisto. No versículo de número 20 vai dizer, e planejava ele isto, eis que em sonho, né, muito interessante dizer que Deus aparece em sonhos. Deus fala conosco em sonhos. Claro que você já sonhou muitas vezes e entendeu que é Deus falando com você, né? Então é muito importante a gente entender que Deus muitas das vezes fala conosco em sonhos. Claro que não necessitamos ficar falando aí, né, que todo sonho é Deus que está falando. Não, né? É bom entender que há momentos e há situações na nossa vida que sim, Deus fala por sonho, porque isso está na palavra do Senhor. Aconteceu com José, né? E nós vamos falar de sonhadores na Bíblia, né, como José do Egito, né, aquele que sonhou, como Jacó também, que colocou a pedra, né, e ali deitou e viu uma escada que subia ao céu e anjos subiam e desciam. Então, sim, o sonho, Deus revela, Deus mostra muita coisa. Então José, né, tentava deixar, aí diz aqui, planejando ele isto, eis que o sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, receba Maria, sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então, toda a obra de Deus no Filho começou através do Espírito Santo, né? Porque nós sempre falamos, o Espírito Santo está ativo desde a fundação do mundo. Quando, né, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus bailava ou estava sobre a face das águas. Então, nós vamos entender que o Espírito Santo está desde o princípio da criação. Versículo 21 diz, e dará a luz ao filho e chamarás o seu nome
Jesus. Isso é muito interessante entendermos. Eita, glória. É muito interessante entendermos Jesus, né? Porque Jesus ele veio para nos dar esta vida eterna. E dará luz a um filho e chamará esse seu nome Jesus, um nome sobre todo nome, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Glória a Deus, né? Então, o que Jesus veio fazer está aqui, né? Relatado no versículo de número 21. Nós vamos entender que dentro da palavra do Senhor, Jesus ele veio unicamente para tirar o pecado do mundo. Isaías 40, versículo 3 vai dizer que João Batista, né, é a voz do que clama no deserto. Veio primeiro. E nós vamos ver lá em Lucas, né, falar sobre Isabel, que estava grávida, que Maria foi ter com ela, que as crianças se alegravam pelo Espírito Santo em seu ventre. Então vamos ver, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará lá pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, próprio Deus presente no filho, na terra. Então, nós vamos entendendo a palavra do Senhor. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E então conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, pois lhe pôs o nome de Jesus. Jesus, né, é ungido, Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que cura. Então, em Mateus capítulo 1, nós vamos aprender sobre a genealogia e vamos aprender sobre o nascimento de Jesus, que Jesus aparece, né, que Jesus veio através do Espírito Santo e Deus nos deu ele para que tirasse o pecado do mundo. Se esse vídeo foi bênção para você, né, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos estudar a palavra de Deus, né? Se Deus nos permitir, estaremos aqui no capítulo de número 2, aprendendo um pouco mais sobre o crescimento de Jesus, o seu batismo e tudo mais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.